Olá e bem-vindos a mais um Notícias da Semana com as últimas informações sobre a Áustria e a Alemanha. Esse vídeo está no Instagram, @AmandaNaAustria, no YouTube e o áudio dele vira um podcast. Hoje temos bastante informação sobre coronavírus na União Europeia, ritmo das vacinações, mas também sobre um escândalo de fraude na Áustria e questões de vacina na Áustria. Na Alemanha, disputas políticas, eleições regionais e as restrições de entrada. Vamos falar também um pouco sobre a Suíça. A União Europeia deve apresentar ainda esse mês um projeto para o passaporte da vacinação. Como a gente já falou, esse passaporte seria digital e mostraria quem já se vacinou, quem se testou recentemente e quem teve Covid nos últimos meses. O documento ajudaria na reabertura do turismo, gastronomia e cultura no bloco. A Itália foi o primeiro país a usar a ferramenta para bloquear exportações de vacinas. A União Europeia tinha colocado essa prerrogativa de segurar as doses das vacinas no bloco, caso ache, por algum motivo, que as farmacêuticas estão exportando vacinas que deveriam ser usadas internamente, que deveriam fazer parte das compras que a União Europeia fez. A Itália, então, bloqueou a exportação de 250 mil doses da vacina AstraZeneca produzidas dentro do país e que estariam sendo enviadas para a Austrália. Na Áustria, a semana já começou com o anúncio do governo a respeito de novas medidas contra o coronavírus. Tem um post no Instagram explicando isso bem mais em detalhe, mas, basicamente, o estado de Vorarlberg, que é relativamente isolado e tem relativamente poucos casos, vai funcionar como um teste. Então, eles devem reabrir aos poucos em esporte, cultura e gastronomia a partir de 15 de março. Nos demais estados, a reabertura começa em 27 de março, com medidas de segurança. Isso, claro, se os números não continuarem aumentando, tanto os números de infecções diárias, mas também a taxa de ocupação nas UTIs. Nos últimos dias, os dois números cresceram bastante na Áustria. O governo também prometeu uma aceleração nas vacinas e espera aplicar 30 mil doses diárias em março e 45 mil doses diárias em abril. Falando em vacinas, a morte de uma mulher 10 dias depois de tomar a AstraZeneca está sendo investigada na Áustria. Esse tipo de assunto é super delicado, porque, lógico, as pessoas têm um medo e também porque há uma desinformação enorme sempre que alguma coisa assim acontece. Vale lembrar que toda morte ou efeito adverso depois de uma vacina nova, em questão de tempo, 2 dias, 10 dias, um mês depois de uma vacina nova, vai ser investigado, vai ser reportado e vai ser pesquisado, mesmo se a pessoa tiver morrido por atropelamento, por exemplo. No caso, a mulher de 49 anos teve problemas de coagulação. Uma segunda mulher também está com problemas similares, mas está em tratamento. Correlação não é causalidade, ou seja, não é porque uma coisa segue o mesmo comportamento da outra ou vem logo depois da outra que rola uma relação de causa e consequência. Mesmo assim, por cautela, uma cautela que existe na saúde e na ciência, eles estão investigando o caso extensivamente e esse lote da vacina não está mais sendo aplicado até concluírem as investigações. Por enquanto, não há nenhuma indicação de que a morte tenha relação com a vacina. Quem segue no Instagram já está sabendo, mas essa semana tivemos polêmica de novo aqui na Áustria. Veio à tona que uma empresa estava comprando máscaras da China e revendendo como se fossem made in Austria, mudando o pacote e tudo. O problema é que não só isso é fraude, mas também tem uma questão especialmente tensa e delicada, que é: a empresa e o governo fizeram muita propaganda sobre essas máscaras austríacas. Há também suspeitas de violações trabalhistas na fábrica. A Higiene Áustria, que é essa empresa envolvida no caso, disse que o que aconteceu foi que algumas máscaras tiveram que ser importadas porque eles não estavam dando conta da demanda, mas que elas foram testadas e foram certificadas para conferir se seguem os padrões locais e seguiam. As investigações ainda estão acontecendo e eles não foram formalmente acusados de nada. O sábado foi marcado por demonstrações contra o governo e contra as medidas contra o coronavírus na capital Viena. Os protestos foram organizados também pelo partido de direita FPÖ. Os manifestantes, em grande parte, não seguiram medidas de distanciamento social e uso de máscaras. E 42 pessoas foram presas. Na Alemanha, quarta-feira, tivemos a reunião de 9 horas entre o governo federal, especialistas e os estados. O país, então, decidiu por um esquema de reabertura baseado nas taxas de incidência e 5 passos progressivos, todos, claro, dependendo do que rola nos casos anteriores.
O primeiro passo já começa na segunda-feira, com reabertura de livrarias e floriculturas, além de serviços próximos ao corpo, como massagistas, cabeleireiros, tatuadores, por exemplo. Mais informações sobre cada passo você encontra no feed do Instagram. Nessa semana também, o país discretamente estendeu as restrições de entrada para pessoas vindas de países com variações do coronavírus, como é o caso do Brasil. As restrições duram até 17 de março, pelo menos. Mais informações bem detalhadas sobre as exceções também você encontra no site amandanaustria.com. Durante a semana, a agência de inteligência alemã tinha colocado o partido Alternativa para a Alemanha, AfD, em investigação sob suspeita de extremismo de direita. Na prática, isso permitiria à agência investigar e monitorar os membros do partido. Uma corte na Colônia barrou a investigação enquanto avalia um recurso da AfD contra essa designação. Lembrando que a AfD é um partido de extrema direita na Alemanha, o maior partido de oposição no Bundestag e fortemente anti-imigração e anti-islamismo. A Alemanha concordou em pagar 2,8 bilhões de euros para 4 companhias de energia nuclear no país. O pagamento será compensação para as empresas que fecharam suas plantas nucleares e finaliza quaisquer disputas legais entre o governo e as companhias. Em 2011, depois do desastre nuclear em Fukushima, no Japão, o governo da Merkel decidiu aos poucos fechar todas as plantas nucleares no país até 2022. Falando um pouco sobre a vizinhança aqui, o final de semana está agitado para a Suíça. O país vota hoje um referendo polêmico que pode proibir o uso de burcas e outras vestimentas que cobrem o rosto totalmente em lugares públicos. O país também anunciou que, junto com o relaxamento das medidas contra o coronavírus, cada residente vai receber 5 testes grátis de corona por mês. A palavra da semana é Superwahljahr. Super, a gente conhece, Wahl é eleição e Jahr é ano. O termo é usado para um ano com muitas eleições, como o ano de 2021 na Alemanha. 6 dos 16 estados terão eleições regionais e em setembro teremos as eleições do Bundestag. Como a Merkel já anunciou que não vai buscar a reeleição, a Alemanha vai ter um novo chanceler ou uma nova chanceler depois de mais de 15 anos. É isso, gente. Obrigada por acompanhar. Não esquece de compartilhar com alguém que possa se interessar, de se inscrever no canal no YouTube e seguir no Instagram. Uma boa semana pra gente e tchus!